cansaço, moleza, desânimo, sonolência excessiva. Será que você tem hipotireoidismo? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Rogério Leite, eu sou cirurgião oncologista especializado em cirurgia de cabeça e pescoço e por conta dessa experiência na área de cirurgia de cabeça e pescoço é que eu tenho visto no consultório um assunto que pode interessar para você, é o hipotireoidismo, e isso a gente vai discutir no assunto de hoje. Você pode fazer muita coisa para melhorar a sua qualidade de vida. E como é que você pode fazer isso? Melhorando a função, otimizando a função da sua tireoide. E isso vai te dar uma melhora de bem-estar que você não tem ideia. Se você tem cansaço crônico, sonolência excessiva, desânimo, está sempre caído pelos cantos, nós temos que discutir um assunto extremamente importante para a sua saúde. Esses sintomas, eles são realmente muito genéricos e muitas doenças diferentes podem levar aos mesmos sintomas. Nem sempre o diagnóstico é tão simples, ou seja, esses sintomas correspondem a hipotireoidismo. E o diagnóstico pode envolver questões emocionais, questões hormonais, questões metabólicas. Você, por exemplo, pode encontrar alguém que passou por um estresse muito acentuado recentemente, um quadro de depressão, e esses sintomas, essas alterações emocionais levam a um quadro de desânimo, de moleza, de cansaço, de apatia. Você pode ter também alguém, por exemplo, que está no período de menopausa, e isso leva a uma série de alterações do ponto de vista hormonal, inclusive influenciando a tireoide. A associação entre menopausa e hipotireoidismo é muito mais frequente do que se pensa. Estima-se que seja em torno de 20 a 30%. E você pode também ter diversas causas metabólicas que no fim das contas podem levar ao mesmo sintoma. Então eu precisaria de muito mais informações para fechar o diagnóstico de certeza. Mas o objetivo que a gente tem aqui hoje não é fechar o diagnóstico. O objetivo que a gente tem aqui hoje é te deixar consciente, presente, te deixar alerta para essa possibilidade que é do hipotireoidismo. Com essas informações você vai ter mais confiança sobre qual caminho você vai seguir e saberá tomar as decisões corretas para levar você a uma melhor saúde, a um melhor estado de bem-estar. E nós vamos começar por algumas definições muito básicas. Primeiro, o que é o hipotireoidismo? Na verdade, o hipotireoidismo é simplesmente uma baixa de produção de hormônios tireoidianos. Ou seja, a tireoide, que é uma glândula endócrina que está na parte média do pescoço, produz basicamente os mais importantes dois hormônios, e esses hormônios são importantes no metabolismo celular. Como todas as células do corpo têm receptores para os hormônios tireoidianos, ou seja, quando você falta o hormônio tireoidiano, você pode ter sintomas extremamente variados. E esses sintomas, essa variabilidade muito grande de sintomas, é que muitas vezes atrapalha o diagnóstico. Então, a consequência do hipotireoidismo, justamente por ter receptores em todos os órgãos do corpo, é extremamente variável. Praticamente todos os órgãos podem sofrer com hipotireoidismo. Então, para confirmar o diagnóstico, nós precisamos de alguns exames laboratoriais. Mas vamos discutir em relação, inicialmente, aos sintomas. Os principais sintomas associados ao hipotireoidismo se referem ao metabolismo, ou seja, de uma forma geral, a uma redução da atividade metabólica de todo o corpo. Com isso, você vai ter cansaço. Um outro sintoma bastante comum é o ganho de peso, e existe aqui uma distorção na interpretação desses sintomas. De uma forma geral, o hipotireoidismo leva a um ganho de peso, mas esse ganho de peso não é tão significativo. Ou seja, de uma forma geral, o hipotireoidismo não é causa de obesidade. É uma causa de um ganho relativamente pequeno de peso, mas não o suficiente para distúrbios importantes relacionados à obesidade. Um outro sintoma que pode acontecer com bastante frequência é a depressão. Por quê? Como o metabolismo do corpo está todo diminuído, o metabolismo cerebral e a parte emocional também sofrem com isso. Uma outra coisa é a intolerância ao frio. As pessoas, geralmente, em ambientes que as pessoas estão se sentindo bem, quem tem hipotireoidismo tem uma intolerância muito maior. E um outro fator é a dificuldade de concentração. Coisas simples, fatos simples que as pessoas antes poderiam resolver facilmente, já têm dificuldade de manter a concentração nessa situação por muito tempo. Quais são os outros sintomas gerais associados ao hipotireoidismo? Bradicardia é um sintoma. O que é bradicardia? A diminuição da frequência cardíaca, da velocidade de batimento do coração. Um outro sintoma importante é a pele seca. A depressão é um sintoma bastante comum
Porém, é um sintoma que pode estar associado a várias outras doenças, então isoladamente não serve como diagnóstico. Unhas quebradiças, cabelos quebradiços, cabelos secos também é extremamente comum nos pacientes com hipotireoidismo. Uma outra alteração que a gente vê bastante é dor articular e alteração do ritmo intestinal. Aquela pessoa que tinha um ritmo regular do intestino e de repente ele passa a ter constipação intestinal, alteração do ritmo. A pessoa perde resistência, ela tem fadiga muscular com mais facilidade. As mulheres podem ter distúrbios menstruais, às vezes tinha uma regularidade na questão menstrual, de repente passa a apresentar distúrbio menstrual. Um outro sintoma bastante comum é inchaço nas pernas, nos membros inferiores. E uma outra coisa que muitas vezes passa batido é a elevação dos níveis de colesterol. O que acontece? Às vezes a pessoa tem uma elevação do nível de colesterol, procura o médico, ele faz a dosagem de colesterol, o colesterol é elevado. O que ele faz? Passa um remédio para baixar o colesterol. E muitas vezes a causa disso aí está numa tireoide desregulada, onde a investigação a respeito disso poderia esclarecer, tratar a causa básica e não ficar dependendo de medicação que não vai resolver o problema, que é a medicação que apenas abaixa o colesterol e leva a muitos outros efeitos colaterais. Tem algo muito importante que eu preciso reforçar, é que os sintomas do hipotireoidismo não são específicos dessa doença. Ou seja, tem outras doenças, várias outras doenças que podem causar os mesmos sintomas. Então, você precisa de uma avaliação médica, você precisa de uma interpretação adequada e precisa de alguns exames, uma avaliação laboratorial para que você feche esse diagnóstico de certeza. Mas tem algo que eu vou te ensinar que você pode fazer em casa, desde que seja feito da forma correta e pode te dar uma ideia muito precisa de como é que está o funcionamento da sua tireoide. Você sabia que, através da medida seriada da temperatura corporal, em determinado momento do dia específico, durante 5 dias seguidos, fazendo a média dessa temperatura, você pode ter uma noção muito boa a respeito do diagnóstico de hipotireoidismo? Como fazer isso eu vou ensinar daqui a pouco num outro vídeo. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, você tem que se inscrever na minissérie de vídeos Tireoide em Equilíbrio, Saúde Perfeita. Então você clica no link abaixo e se inscreva na nossa lista que você vai receber material específico e interessante sobre esse assunto.